custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E ele já está aqui, José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, que vai analisar o impacto do salário mínimo para 2021, mas primeiro vou cumprimentá-lo. Bom dia, como vai? Tá me ouvindo? Ah, sim, agora sim. É o clássico da pandemia, né? Tá me ouvindo? Não tá? Enfim, estamos sim. Bom dia, como vai, Silvestre? Bom dia, tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Bom, a gente já teve, né, o anúncio de R$ 1.088 para o salário mínimo em 2021 e muito se comenta que ele é um aumento sem aumento real. Acho que para começar, explica para a gente tecnicamente o que é os R$ 1.088 sem o aumento real e o que seria adequado de reajuste para o salário mínimo do ano que vem, considerando desemprego, inflação, tudo que a gente já vem falando há alguns dias aqui. Então, esse valor de 1.088, ele está considerando um reajuste de 4,11%, certo? Nós não temos ainda o INPC, que deve ser o índice a corrigir o salário mínimo. Tá? Mas como o governo lançou esse valor, né, isso significa dizer o seguinte: se esses 1.088, tá certo, em relação aos 1.045 que está vigindo atualmente, se o NPC for superior a 4,11, né, o NPC do ano de 2020, se ele for superior aos 4,11, o salário mínimo terá perda, tá certo? Se o governo não vier a reajustá-lo pelo INPC a hora que ele for divulgado. Então, de toda forma, a gente fez essa estimativa do ponto de vista de alguns impactos, considerando esses 1.088, que é o valor que nós temos por enquanto. Agora a gente vai ter que aguardar a saída do INPC e ver o que é que o governo vai considerar. Certo. E sobre o que vai pesar no bolso, a gente já, inclusive ontem, conversamos sobre a questão do desemprego, sobre o aumento do preço de alimentos, que vem crescendo, vem aumentando. Tivemos também notícias, hoje mesmo pela manhã, do reajuste em combustíveis. O que vai mais pesar no bolso do brasileiro, considerando esse salário mínimo para o ano que vem? Bom, primeiro, o salário mínimo, ele é um valor, né, ou melhor, uma correção do salário mínimo, que infelizmente salário mínimo que considerava o INPC mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, tá? Mas infelizmente essa política foi interrompida, então tem sido corrigido pelo INPC. Ele tem um grande impacto, né? Por quê? Porque o salário mínimo, você tem hoje no Brasil aproximadamente 50 milhões de pessoas têm os seus rendimentos de alguma forma referenciados no salário mínimo. Então, é algo considerável, né? Acho que um outro impacto fundamental é o seguinte: o salário mínimo, por exemplo, esses 1.088 que foi anunciado, isso tem um incremento da economia de aproximadamente 30 bilhões de reais, para ser mais preciso, 29,8 bilhões de reais. Isso é o que deve incrementar a economia, esses R$43 a mais no salário mínimo de R$1.088. E um outro impacto considerável também é em termos de arrecadação tributária, ou seja, esses 1.088 vai representar algo como 16 bilhões de reais serão arrecadados por conta desse ajuste do salário mínimo de 1.045 para 1.088. Certo. Mas essa conta, como a gente já tem visto, acho que não vai fechar, né? Como que vai ficar para isso? Então, é que o salário mínimo ele tem impactos, digamos assim, na receita de uma maneira geral, no incremento de renda na economia, né? Mas ele tem também impactos do ponto de vista das despesas, digamos assim. Sim. Então, por exemplo, tem despesas, tem impactos na Previdência. Você tem, por exemplo, para cada R$1
de ajuste no salário mínimo, isso representa mais ou menos 302 milhões de reais nas contas da Previdência. Certo. O que daria, anualizando, isso daria um pouco mais de 13 bilhões de reais nas contas da Previdência em 2021, se mantiver esse valor de 1.088. Agora, veja, só os aproximadamente 13 bilhões de impacto nas contas da Previdência, ele já seria compensado só pelo incremento na arrecadação tributária, que é 16 bilhões e 100 milhões de reais. Então, o salário mínimo tem um impacto muito mais positivo, né? Por isso que eu já apontei, mas também sim, por o que ele vai significar em termos de estímulos, de uma maneira geral, na economia e principalmente na maioria dos municípios brasileiros, como os dados têm mostrado historicamente. Então, o salário mínimo tem que ser visto como uma política pública efetiva que contribui muito para a questão da distribuição de renda no Brasil, né? Infelizmente, os neoliberais não veem assim, né? Vem como gasto, né? Vem como gasto público, né? Não como investimento. Exatamente. Sempre vê pelo lado da despesa, ou seja, como gasto público, como do Estado, e que, portanto, não pode alterar o salário, o salário mínimo não pode ter uma evolução como deveria ter, né? Nós mostramos, por exemplo, nesses últimos... o salário mínimo começou a ter um crescimento, um ganho real, na verdade, desde 1995, mas o avanço maior se deu nos governos Lula e Dilma, né? Nesse período de 2003 para cá, nós tivemos um ganho do salário mínimo, um ganho real, ou seja, acima da inflação, superior a 70%. Muito bom. Esse, então, foi José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, comentando o impacto do salário mínimo para 2021. Muito obrigado, Silvestre. Até a próxima. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Esta é a Rádio Brasil Atual.